Em nosso estudo de hoje, a lição 18 do livro Vida e Sexo tem por título Pais e Filhos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, tem um trecho que fala assim: a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo, revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. Trazida a reencarnação para os alicerces dos fenômenos sociodomésticos, não é somente a relação de pais e filhos para filhos que assume caráter de importância, mas igualmente a que se verifica do filho para com o pai. Os filhos não pertencem aos pais, entretanto, de igual modo, os pais não pertencem aos filhos. Os genitores devem especial consideração aos próprios rebentos, mas o dever funciona bilateralmente, uma vez que os rebentos do grupo familiar devem aos genitores particular atenção. Existem pais que agridem os filhos e tentam escravizá-los como se fossem objeto de propriedade exclusiva. Todavia, encontramos na mesma ordem de frequência filhos que agridem os pais e buscam escravizá-los como se os progenitores lhe constituíssem animais domésticos. A reencarnação traça rumos nítidos ao mútuo respeito que nos compete de uns para com os outros. Entre pais e filhos há naturalmente uma fronteira de apreço recíproco que não se pode ultrapassar em nome do amor sem que o egoísmo apareça conturbando-lhe a existência. Justo que os pais não interfiram no futuro dos filhos, tanto quanto justo que os filhos não interfiram no passado dos pais. Os pais não conseguem penetrar de imediato a trama do destino que os princípios kármicos lhe reservam aos filhos no porvir. Os filhos estão inabilitados a compreender de pronto o enredo das circunstâncias em que se mergulharam os pais no pretérito a fim de que pudesse envolver do plano espiritual o renascimento do plano físico. Unicamente no mundo das causas após a desencarnação que se lhe é possível entendimento claro acerca dos vínculos que se imanizam. Invoque-se à vista disso o auxílio de religiosos, professores, filósofos, psicólogos, a fim de que a excessiva agressividade filial não atinja as raias da perversidade ou da delinquência para com os pais, e nem a excessiva autoridade dos pais venha violentar os filhos em nome de extemporânea ou cruel desvinculação. Pai e filhos são originariamente consciências livres, filhos de Deus empenhados no mundo à obra do autoburilamento, resgate de débitos, reajuste, evolução. As leis da vida englobam-lhe a individualidade no mesmo alto gabarito de consideração. Nunca é lícito o desprezo dos pais para com os filhos e vice-versa. Não configuramos no assunto qualquer aspecto lírico na temática afetiva. Apresentamos sumariamente princípios básicos do universo. A existência terrestre é muito importante no progresso e no aperfeiçoamento do espírito. No entanto, ao mesmo tempo, é simples estágio da criatura eterna no educandário da experiência física, à maneira de estudante no internato. Os pais lembram alunos em condições mais avançadas de tempo no currículo de lições, ao passo que os filhos recordam aprendizes iniciantes quando surgem na arena de serviço terrestre, com acesso na escola sob o patrocínio dos companheiros que o antecederam por ordem de matrícula e aceitação. E que os filhos jamais acusem os pais pelo curso complexo ou difícil que se vejam no colégio da existência humana, porquanto na maioria das ocasiões foram eles mesmos, os filhos, que na condição de espíritos desencarnados, insistiram com os pais, por meio de afetuoso constrangimento ou suave processo obsessivo, para que os trouxesse de novo à oficina de valores físicos, de cujos instrumentos se mostraram carecedores, a fim de seguirem rumo certo, no encalço da própria emancipação. Gente, esse livro ele traz alguns valores muito profundos para a gente. Em primeiro lugar, né, vou começar pela frase final aqui do texto. A gente ouve muitas vezes na casa espírita aquele relato do filho que fala assim: eu não pedi para nascer. E alguém sempre rebate falando assim: não, você pediu e pediu muito, que a fila para reencarnar está muito grande e tem poucas vagas. Na verdade, né, a população que está do lado de lá é 3 a 5 vezes maior do que a que está aqui encarnada. Se a gente tem aqui 8 bilhões, a gente tem entre 24, né, que é 3 vezes, ou 5, entre 40 bilhões para reencarnar. E o Emmanuel vem trazer a informação de que foram os filhos que, enquanto estavam no plano espiritual, ou por afetuoso constrangimento ou suave processo obsessivo, que rogou para que fossem trazidos aqui de volta. E a verdade mesmo é que nossos pais também são espíritos imortais, também não são espíritos perfeitos, igual nós não somos,
e também merecem respeito com todos os defeitos que eles têm. E aí a gente começa a pensar assim, né? Mas tem relacionamento entre pais e filhos que se tornam tão complicados e vai tudo também partir da aceitação. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sonhava muito com aquela coisa da família tradicional, todos morando na mesma casa e tendo uma pessoa que na sua senilidade estava sendo cuidada pelos mais novos. Mas a vida não me proporcionou esse tipo de coisa. A minha mãe, ela desencarnou muito mais cedo e o meu pai, ele demonstra o tempo todo a vontade de independência, de ter a sua autonomia, de ter a sua própria casa. E eu dificilmente me vejo no futuro ele aceitando morar comigo, a não ser que a iniciativa seja daqui, eu que vou morar com ele, né? Mas eu não consigo aceitar isso. Ou melhor, não consigo enxergar isso acontecendo. Mas vamos entender uma coisa, né? Eu tenho tido a alegria de apresentar a alguns amigos, falar para as pessoas assim, esse aqui é meu amigo, só que ele tem 26 anos a mais do que eu. Meu pai. Porque hoje a gente tem uma amizade tão legal, tão gostosa de viver, é uma amizade que a gente deve muito à doutrina espírita, essa compreensão, né? Que na verdade eu prefiro chamar de amigo, embora a relação de pai, de respeito sempre vai existir, embora eu saiba que nos momentos mais difíceis da minha vida eu sei que ele está aqui do lado pronto para fazer o que ele puder fazer. Agora, quando a gente começa a querer exigir que os pais sejam dessa ou daquela maneira, ou os pais começam a exigir que nós também sejamos de uma ou de outra maneira, e falta o respeito, aí é que a coisa começa a tomar rumos dolorosos. E a gente começa a pensar no seguinte, né? Se eu estou realmente participando do processo educativo do meu pai, ou ele participando do meu, a fim de que eu me torne um homem de bem, isso vale. Agora, quando é por conta de pontos de vista, vai fazer uma coisa que eu não queria que você fizesse. Como assim não queria que fizesse? Está fazendo mal a ele. A pessoa tem que fazer aquilo que nasceu para fazer, para ser feliz. Todos nós temos tendências, temos missões para cumprir. Essas missões são originárias nossas, não vêm do processo familiar. E eu ouvi agora recentemente, né? Por acaso o filho do Romário joga bola igual a ele? Por acaso o filho do Pelé jogou bola na mesma qualidade que ele? Por acaso o filho de um grande músico tem que ser um grande músico também? Quando isso acontece, são até situações que podem vir a acontecer, né? Mas a maioria das vezes não. O filho vai ter a sua tendência para ir para um lado e a gente, como pai, vai estimular naquela condição. Se eu começar a empurrar o meu filho para o lado diferente daquele que ele nasceu para cumprir, eu posso estar proporcionando uma infelicidade muito grande para o meu filho, daqui a pouco a conta chega. É a mesma coisa que os nossos pais. A gente ficar condenando nossos pais por atitudes do passado, por coisas que aconteceram, a gente vai estabelecer uma coisa aqui. Relacionamento de família é relacionamento de perdão. E o perdão, quando Jesus fala de 70 vezes 7, é porque é um perdão incondicional e ninguém consegue viver em família enquanto estiver com a mágoa aqui por dentro por conta de alguma coisa que tenha acontecido hoje ou no passado. Não adianta. Então a gente tem que alimentar essa ideia assim, de perdoar para libertar e esperar que a pessoa tome a atitude também dela, mas na verdade a gente não consegue mudar ninguém, nem obrigar ninguém a fazer nada com relação ao outro. A gente pode até esperar. Agora, com relação a mim, eu tenho a obrigação de perdoar, entender o estado que ele se encontra, que ela se encontra, minha mãe ou meu pai, e respeitar a opinião deles e acabou. A gente não tem que fazer essa interferência. É claro que a gente aqui na Terra, a gente vive aquela situação de esquecer que nós somos espíritos imortais e muitas das vezes os pais acharem que a vida inteira o filho é como se fosse o seu bebê. Eu vi isso com mães que têm 80 anos e o filho tem 60 anos, e a mãe tratando o filho como se fosse um bebê. Isso vai acontecer, isso é normal, é até salutar com relação ao vínculo de amor que se estabelece entre esses dois espíritos, mas não com imposição de deveres e obrigações ou atitudes que devam ser tomadas, que na verdade vão gerar conflitos que podem entrar nessas relações de ódio que o texto inicial do Evangelho segundo o Espiritismo vem trazer para a gente.
Então, que a gente possa estar respeitando e amando nossos pais, deixando eles ser como eles são também. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.